Falou para mim que tinha uma palavra aí. Eu quero ouvir essa palavra que eu tenho certeza que vai vir diretamente do Espírito Santo para nós. Então, diga aí o que você tem para nos dizer através do Espírito Santo. A paz a todos que estão nos ouvindo nessa noite. Na verdade, Gabriel, é uma reflexão e um chamado, a qual Deus colocou ao meu coração. Como bem você colocou o título, Ministério Jovem ou Jovens no Ministério. Você está me ouvindo bem, né? Eu vou ler em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, e depois o verso 16, aquele que tiver com a sua Bíblia poder acompanhar, que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, e depois o verso 16. Que diz: Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Verso 16: Tem cuidado de ti, mesmo e da tua doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É algo, Gabriel, que tem queimado ao meu coração, é o ministério pastoral. Eu acredito que Deus me chamou para esse ministério. E esses dias eu ouvi uma chamada de um outro pastor dizendo: Onde estão os jovens pastores? E dentro disso nós sabemos que essa é uma carta pastoral que o apóstolo Paulo ele manda para Timóteo, para que Timóteo pudesse organizar a igreja de Éfeso, pudesse estabelecer presbíteros, para que Timóteo viesse a cuidar dos diversos grupos, como das viúvas, os falsos mestres, os jovens, como nós vemos sobre os presbíteros, os escravos e sobre até mesmo os ricos. E Timóteo, como sendo um discípulo de Paulo, ele tinha o dever de dar continuidade ao ministério de Paulo, de dar continuidade ao evangelho a qual Paulo tinha entregue em suas mãos. E nós percebemos que Timóteo ele andou com Paulo, ele aprendeu de Paulo, tanto que o apóstolo Paulo diz para que Timóteo seguisse o seu exemplo, a sua conduta, a sua fé, a sua perseverança, os seus sofrimentos, e entendesse o que é o ministério pastoral. E a primeira pergunta que eu faço é: onde estão os jovens que queimam em ser pastores? Nós vivemos numa era, Gabriel, onde houve uma explosão de falsos profetas, falsos pastores, falsos obreiros, onde houve uma explosão de falsas igrejas pregando um falso evangelho, onde pessoas como eu e você, que já estamos no ministério, foram feridas, foram amarguradas, tratadas de forma má, apertada por pastores até mesmo ímpios, e essas pessoas pensarem em desistir do seu chamado, pensarem em abrir mão. E como Paulo falou para Timóteo, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Todo aquele que estuda essa carta sabe que Timóteo era jovem, era novo. Timóteo era jovem, era novo, mais novo do que os irmãos que estavam em Éfeso, e que os irmãos desprezavam o ministério de Timóteo por conta até mesmo da sua idade. Só que o apóstolo Paulo disse o que? Não despreza Timóteo, mas seja o exemplo dos fiéis. Ou seja, Paulo estava dizendo assim: Timóteo, essas pessoas negam você, mas eu quero que você faça uma coisa. Se torne exemplo de tal forma que você convence essas pessoas não por palavras, mas pelo exemplo de piedade. Então Paulo, se nós formos ver nos versos anteriores, Paulo ele fala o quê? No verso 6, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Aí Paulo começa a dar conselho, olha, rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. E no verso 8 Paulo fala, olha, o exercício espiritual, a oração, a leitura, o jejum, obras de amor em nome de Cristo, é melhor do que uma academia. E é interessante que Paulo ele está dando conselhos para nós. Eu vejo no Facebook muitos jovens calvinistas e arminianos brigando por causa disso. E esses jovens só sabem comentar sobre Calvino e sobre Armínio. Isso eu não vejo, de certa forma, estudar sobre isso um problema. O problema é quando discutir, quando debater se torna mais importante do que a piedade. E é o que nós temos visto. Está faltando jovens
com um coração desejoso em ser piedosos, e piedosos no púlpito através do pastorado. Às vezes, e eu mesmo já fiz isso, reclamamos muito, falamos assim, nossa, esse pastor não é assim, aquele pastor não é assim, não pratica o que prega. Ou esse obreiro, ele é diácono, mas não é um exemplo para mim. Então aquilo que Deus colocou no meu coração é, jovem, pare de reclamar e se coloque na posição. Jovem, pare de murmurar do seu pastor. Compre livros, ore, estude, faça uma teologia e seja um pastor bíblico. Porque é mais fácil, pela nossa carne, Gabriel, nós reclamarmos do que nos posicionarmos. Isso faz parte do ser humano. Adão reclamou, né, sobre Eva, que Eva tinha dado fruto, mas ele não se posicionou como um homem, como pastor do seu lar. E nós sabemos tudo o que aconteceu. Então, o que Deus tem colocado no meu coração é esse, jovem, cadê você? E eu estava estudando hoje sobre 2 jovens moráveis. Foi um movimento evangelístico que eles oraram por cerca de 100 anos, 24 horas por dia. E 2 jovens moráveis souberam que numa ilha havia cerca de 3.000 escravos que foram tomados da África e levados, se não me engano, para a Inglaterra. E eles falaram ao dono daqueles escravos, olha, nos deixe pregar a palavra para eles. E aquele dono falou assim, nenhum pastor, nenhum clérigo, nenhum evangelho, essas tolices vão entrar na minha ilha. E ele falou assim, e agora, o que eu faço? Aqueles 2 jovens, com cerca de 20 anos. E na história conta que eles fizeram o quê? Se venderam como escravos. Falaram, e se nós nos vendermos como escravos, você nos deixa ir para a ilha? E aquele homem falou, sim, só que eu não vou pagar a ida de vocês para lá. E aqueles 2 jovens moráveis se vendem, usam o próprio dinheiro da venda para pagar a sua ida para aquela ilha. E quando eles estavam saindo, a palavra do Senhor diz que eles gritam, a história diz que eles gritam, que o Cordeiro de Deus seja glorificado por sua obra. Ou seja, onde estão os jovens moráveis da nossa geração, que se vendem para que escravos sejam livres em Cristo? Onde estão os jovens da nossa geração que renunciam a tudo para que outros alcancem o Evangelho? Hoje a juventude tem se perdido na masturbação. Nós temos visto jovens que se masturbam, meninas que estão caminhando para o lesbianismo, o homossexualismo crescente dentro da igreja. Nós temos visto jovens profanos, carnais, jovens analfabetos de Bíblia. Nós temos visto jovens que querem ser cantores, mas não conhecem nada da Escritura. Nós temos conhecido uma geração de youtuber que não sabe o que é o joelho calejado pela oração. Nós temos conhecido uma geração, Gabriel, de congressistas, aqueles que só são cheios em congressos, mas que estão fugindo do quarto de oração, que o seu quarto de oração ele está cheio de telha de aranha, porque ninguém mais passa por lá há dias. E o chamado de Deus é, jovem, não despreze a sua mocidade. Jovem, sabe essa mão que você estende para masturbar? Sabe esses olhos que você estende para pornografia? Sabe esses ouvidos que você estende para ouvir músicas profanas? Faça-o com que eles estejam totalmente consagrados a Cristo. Onde estão os jovens pastores dessa era, Gabriel? Onde estão os jovens que querem implantar igreja? Onde estão os jovens que querem ir para a África implantar igreja? Onde estão os jovens que querem ir para as favelas, para os becos? Onde estão os jovens, amados, que estão com seus joelhos dobrados e dizendo, Deus, envia-me a mim? Todos que estão aqui admiram e conhecem a história do Billy Graham, né? Um grande homem de Deus. E a história conta que ele foi à casa de John Wesley e o seu professor o perde. E o professor volta para ver onde ele estava e vê que John Wesley ele estava com os joelhos dobrados exatamente onde John Wesley orava. E ele dizia, Senhor, faz de novo. E Deus fez. Então a mensagem que Deus colocou no meu coração é que para nós, jovens, viemos ter cuidado de nós mesmos. Cuidado da doutrina. Eu tenho visto que tem alguns amigos meus, Gabriel, que eles têm comprado microfone, comprado som, investido, pesquisado para virar funkeiro, MC. E esses dias eu estava meditando como o autor daquele desenho Naruto fez com que esse desenho rodasse o mundo. O Espírito Santo gritou no meu coração, onde estão os jovens que farão desenhos sobre a Bíblia? Onde estão os jovens que farão vídeos sobre Cristo? Onde estão os jovens que queimarão nessa geração?
Então, Gabriel, é importantíssimo isso, por quê? Porque nós temos visto que os jovens não têm cuidado de si mesmo. Os jovens não têm perseverado nessas coisas, desistem muito facilmente, desistem diante da primeira queda, desistem diante do primeiro abandono pastoral dos seus líderes, de um ministério, desistem diante de uma porta fechada para pregar, para evangelizar. E nós vemos o quê? Que Paulo fala, olha, se você perseverar, Timóteo, se você acreditar que o seu ministério foi dado por Deus, e ele foi confirmado pela imposição de homens com as suas mãos, Timóteo, você salvará a si mesmo e salvará a muitos. E o Espírito está dizendo, há milhares de jovens indo para o inferno. Há milhares de jovens no rock and roll, na cocaína, no êxtase, no funk. Onde estão os jovens pastores dessa era? Onde você está, jovem? Deus está dizendo ao meu espírito, eu estou visitando o seu quarto de oração e eu não estou te encontrando lá. Eu estou visitando a sua Bíblia, ela já está empoeirada. Eu olho e sondo o seu coração e só vejo reclamação. Mas eu me lembro de outra história, Evan Roberts, que parecia os jovens da atualidade, reclamava que as pregações do país de Gales eram muito bonitas, mas não tinham o poder de Deus. Eram pregações bem elaboradas, mas não tinham o som do Espírito. E a história conta que ele vai para o seminário e lá Deus fala a Evan, volta e seja o pastor dos jovens da sua igreja. Aleluia. E a história conta que aquele jovem volta e ele orava cerca de 3 horas às vezes para que Deus enviasse um avivamento. E é dito que ele orava e clamava, Deus envia o seu Espírito Santo agora. Envia o seu Espírito, Deus. E ele clamava e dizia em oração, não aguento mais essas pregações bonitas sem o Senhor. E a história conta que o Espírito vem, Gabriel. E em 5 semanas, mais de 100.000 almas aceitam Jesus no país de Gales. Deus está atrás desses jovens. Só que sabe o que é interessante? Que desde os seus 12 anos, até o irromper do avivamento aos 26, Evan Roberts orava. Alguns olhavam para ele na rua, passando de carroça e diziam, esse jovem é louco. Ele fala sozinho. Não, ele estava orando. Por isso, você que está me ouvindo nessa noite, está dizendo, eu não quero ser pastor porque tem pastor corrupto. Eu não quero ser pregador itinerante porque tem uns pregador itinerante corrupto. Eu não quero ser cantor porque tem cantor corrupto. Deus está dizendo, jovem, esqueça. Jesus disse, haverá falsos cristos, falsos profetas. Mas nós somos a igreja. E Deus está queimando isso no meu coração. Felipe, vai e implante uma igreja. Felipe, vai e ganhe almas. Felipe, para de brigar, para de contender por usos e costumes, por barba, não barba, por calvinismo, arminianismo. No fim de tudo isso, no céu não vai valer nada. O que vai valer são as almas a qual foram levadas a Cristo. Ou seja, eu quero te chamar ao arrependimento, jovem. Meu Deus. Esses dias Deus, Glória. Ele falou assim comigo, Gabriel. Eu me lembro quando eu comecei o meu ministério, Gabriel. Nós subíamos na sexta-feira para o monte. Orávamos até às 5, 6 da manhã. Isso desde a meia-noite. Desde as 11 horas da noite. Jejuávamos 24 horas. Saímos nas ruas. E é difícil encontrar jovem que quer isso. É difícil você encontrar um jovem que quer passar 1 hora de joelho com você. Eu falo isso porque eu sou líder de jovens. Hoje eu sou líder de adolescente. Estou envolvido no ministério. Ou seja, a palavra para você hoje, jovem, não é que Deus ele quer te levar para uma escola teológica. Deus ele quer te levar a ser o maior youtuber do Brasil. Não. Deus quer te levantar como pastor de ovelha. Deus quer fazer os seus joelhos calejarem. Esses dias, Gabriel, eu vi o Hernandes Dias Lopes, é um homem admirado, escrevendo um novo comentário sobre Gênesis expositivo. Eu olhei para aquela foto e falei, Deus, esse homem tem mais de 100 livros. Já pregou no mundo inteiro. E ainda assim o fogo do Espírito queima para ele deixar uma geração de pastores aqui. E eu falei, Deus, do que eu estou reclamando? Eu não fiz nada, Deus. Eu não fiz exatamente nada. Ou seja, jovem, para de mimimi. Para de frescura. Jovem, para de ser Nutella. Os cristãos da primeira era morriam numa cruz queimada e cantando. Eram lançados dentro de um local com leões e eles morriam louvando e exaltando a Deus. Como aqueles 2 jovens moráveis, não importava se eles iam apanhar de chicote, se eles iam passar fome,
porquanto que Cristo fosse pregado, porquanto que houvesse um pastor numa ilha, eles se venderiam sim. E nós temos que fazer isso hoje, jovens. Largar a meninice. Sabe, Gabriel, os jovens de hoje ficam pensando, eu quero ter meu Honda Civic, eu quero ter minha faculdade. Às vezes eu estou orando e falando, Deus, eu não quero ser advogado, porque eu já tenho advogado demais. Deus, eu não quero ser médico, já tenho médico demais, Deus. Dai minha alma, Senhor. Dai minha alma. Aleluias, essa geração precisa gritar como John Knox. Dai-me almas ou então eu morro. Ou então como Isaac dizia para sua esposa que tinha um ventre estéril. Deus, dai-me um filho ou então eu morrerei, Deus. É isso, jovem, que você tem que começar a gritar. Deus, me dá almas, eu não suporto ver a minha geração indo para o inferno. E às vezes nós estamos aí reclamando, murmurando e desprezando a nossa mocidade. Mas nós vamos seguir o conselho de Paulo. Jovens, vamos ser o exemplo na palavra, no conhecimento do Logos, do Cristo. Vamos ser um exemplo, jovens, no estudo da Escritura. Você tem lido a Bíblia? Não? Então as suas reclamações no Facebook são inválidas, infundadas. São reclamações de um coração corrupto. Você tem passado tempo em oração? Não. Então as suas reclamações do seu pastor são reclamações corruptas, ímpias. Você tem passado tempo chorando, gemendo por almas? Não. Então a sua reclamação do ministério de missões da sua igreja, dos que estão fazendo a obra, são reclamações diabólicas, jovens. O chamado hoje é um chamado duro ao arrependimento, para nós sermos pastores de verdade. Porque o que será da geração futura, Gabriel? Se na nossa geração já tem tantos pastores corruptos e jovens tão carnais, tão frios. E nós sabemos bem que a maior parte dos jovens da igreja são carnais e frios. São jovens mortos. Não são todos, mas a maioria é. E Deus está dizendo, não despreze a sua mocidade. Seja o exemplo no espírito, na fé, na pureza, jovem. Seja um exemplo em persistir em ler. Isso aqui Paulo está dizendo que ler a Escritura na congregação. Seja um jovem preparado na palavra, apto, que não tenha do que se envergonhar. Seja um jovem preparado a exortar, a ensinar. E o apóstolo Paulo diz no verso 15, eu vou terminar com isso, Gabriel. Medita essas coisas. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Essa palavra aproveitamento no original, Paulo está usando um termo como se fosse um pelotão de guerra. E os homens que iam à frente abrindo caminho na batalha, para que o exército viesse atrás. Paulo está dizendo, Timóteo, seja um exemplo, para que você vá abrindo o valado, para que você vá abrindo o reino das trevas, para que a gente vai vir depois, Timóteo, a essa guerra, ela seja uma geração que tenha alguém como exemplo. Os maiores exemplos é Neymar, é Messi, é Cristiano Ronaldo. Não! Onde estão os pastores de Deus? Onde estão os jovens cheios do Espírito? Onde estão os pequenos Davi que vão enfrentar os Golias? Onde estão os pequenos Samuéis que vão ir até Eli e dizer, Eli, você está em pecado e o juízo virá? Onde estão os pequenos Gideões que derrubarão primeiro o altar de dentro de casa, para depois ir à guerra e queimar os campos dos filisteus? Onde estão os Elias, Gabriel, dessa última geração? O Espírito está te chamando, jovem, ao quarto de oração, ao pastorado de almas, ao chorar. Sabe o que Paulo disse? Gálatas, por quem de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está dizendo, aleluias, eu vou chorar nas madrugadas, eu vou calejar o meu joelho, eu vou jejuar até não haver forças, eu vou pregar em tempo e fora de tempo, eu vou ir atrás daquele que se desviou, eu vou anunciar Cristo ao mundo, até que o mundo tenha Cristo como Senhor da glória. Sabe o que eu penso comigo, Gabriel? É um pensamento meu. Eu falo, Deus, ou faz duas coisas. Ou traz um avivamento à igreja, Deus. Ou traz, Deus, perseguição para que a sua igreja desperte. Mas não deixe a sua igreja morta. Deus, levanta esses jovens. Onde estão os jovens que vão dar a sua vida por Cristo? Jovem,
Isso aqui não é um chamado para você ganhar um carro do ano. Isso aqui não é um chamado, jovem, para você ficar rico. Isso aqui não é um chamado por popularidade no YouTube, para você ter muitos seguidores no Instagram. Isso aqui é um chamado para você ser crucificado para o mundo, e o mundo para você. E o mundo ver Cristo no seu sofrimento por almas. E o mundo ver Cristo porque você não desprezou a sua mocidade. Esses dias eu vi uma foto minha de 7 anos atrás, Gabriel. O último baile funk que eu fui. Eu sem camisa, na casa de uma mulher que eu nunca vi na minha vida. Fazendo os sinais de uma arminha com pessoas que eu nunca vi na minha vida. Passei a madrugada ali. E eu me lembro que eu voltei para casa falando, Deus, não é o meu lugar. O que eu estou fazendo nesse lugar, Deus, de perdição? E eu dormi, Gabriel. E alguns jovens da minha igreja, Gabriel, eles começaram a cantar na frente da minha casa. E eu lembro até hoje que eu acordei com aquele cântico. Sim, parecia um cântico celestial. Parecia os anjos louvando a Deus, eu me lembro. Eu desci da minha beliche, dobrei os meus joelhos do lado da minha cama. E eu falei, Deus, toca os meus lábios como Isaías, Deus. Me unge, me envia, Deus. Senhor, eis-me aqui, Deus. Há 7 anos atrás, Gabriel, eu perdi o desejo de me masturbar. Eu me lembro que eu tinha uma jovem, e eu vou usar esse termo, engatilhado para fazer sexo. Eu tinha outras jovens de favela para ficar. Gabriel, eu tinha bailes funks, amigos. Todo o desejo saiu do meu coração. Eu não quis, eu me lembro, eu vi nas mensagens antigas aquela jovem dizendo, vem preto, vem me ver. Eu quero te ver. E o desejo saiu do meu coração. Eu tinha um Nike que eu ia para os bailes funks. Eu falei, Deus, eu não quero esse Nike, me faz lembrar essas coisas. Dei um Nike novo. Eu não entendo a conversão dos jovens de hoje em dia, que hoje estão cantando e amanhã estão beijando a boca de um ímpio, que hoje estão adorando e amanhã estão desprezando a sua mocidade no baile funk. Eu não entendo a conversão dos jovens da atualidade, Gabriel, que hoje estão adorando a Deus e amanhã estão fazendo sexo numa cama. O Espírito está dizendo, jovem, eu te quero, jovem, completamente convertido. Isso aqui não é uma mensagem de brincadeira, é Deus dizendo, eu te quero. Para de desprezar a sua mocidade. Vá ao quarto de oração, jovem. Fique lá até que você vença as guerras. Até que você, jovem, deixe de ser desprezado pela unção do Espírito Santo na sua vida. Aleluias! E eu me lembro que eu fui desprezado muitas vezes. Eu me lembro que eu fui rejeitado por causa do meu passado, por causa da minha aparência, por causa que eu tinha bebido, prostituído, mentido. Mas a unção do Espírito quando vem sobre nós, como foi sobre Timóteo, nós vamos abrindo caminho em meio à guerra. E nós vamos mostrando a pessoa, sendo exemplo dos fiéis, sendo exemplo dos mais velhos, sendo exemplo dos santos. E as pessoas começam a olhar para nós, jovens, e dizer, aquele jovem é um santo homem de Deus. Deus está te chamando, jovem, para ser um santo jovem de Deus. Para pregar e ganhar mais almas do que o MC Gui leva para o funk. Para pregar e anunciar o evangelho mais do que o Neymar leva a mudar o cabelo a um brinco. Deus está te chamando, jovem, para que jovens anseiem por Cristo, por ti, pela sua vida. Esse é um chamamento ao arrependimento. Se Deus está queimando no seu coração, jovem, o Espírito manda eu te dizer, não desista do seu chamado. Não despreze a sua mocidade, prega, em tempo, fora de tempo. Mas, irmão, as pessoas não querem me ouvir, prega. Mas, irmão, as pessoas não querem me convidar, prega. Ora, passa 2, 3, 4 horas de joelho. 1 hora, querido, a unção que está sobre você será reconhecida. O Espírito está te tocando nessa noite. Aleluia, se você está fora da casa de Deus, se você está com o coração frio, essa palavra está te tocando aí agora. Rabacandarabassai. Se você está dizendo, Deus, eu tenho o desejo de ser um missionário, uma missionária. Deus está dizendo, filho, seja. Filho, eu te chamei para isso, não despreze a sua mocidade. Não se engane com esse presente século. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Eu quero que você aí nesse momento faça uma oração comigo. Tem uma música do Alessandro Vilas Boas que diz: deixa queimar. E ele fala na letra: eu ouvi, Senhor, a sua voz, e o meu coração queimou. Gastarei a minha vida aos seus pés. Teve um pregador que disse: se eu tivesse 1000 vidas, eu daria todas pela China. É isso. Se nós vivêssemos 1000 vezes, daríamos todas por Cristo. Isso é o Evangelho. Eu queria te convidar a fazer uma oração. E nessa oração eu queria que você orasse assim. E eu ouvi uma palavra esses dias assim, Gabriel, de um pastor que diz assim: se você, quando acorda, olha primeiro o seu WhatsApp ou o seu Facebook, você é um bosta. Pesado. Mas na manhã seguinte, quando eu pensei em olhar o meu WhatsApp antes de orar, o Espírito falou: se você fizer isso, você é como um bosta. Você não vale nada. Você não tem força para deixar de olhar um WhatsApp? É estranho.